Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz, com saúde e que todos vocês se conservem assim, para que em breve nós possamos estar juntos novamente. Eu, professor Maurício, dando continuidade ao nosso estudo dos produtos notáveis, nós vamos falar nesta videoaula sobre o produto notável chamado de agrupamento, tá? Na última videoaula nós falamos sobre o fator comum, que nada mais era do que você observar o fator comum, ou o termo que aparecia em todos os termos da expressão, e colocá-lo em evidência, ok? Transformando a expressão numa expressão mais simples, na forma fatorada. O que nós vamos fazer nesta videoaula é mostrar o produto notável chamado agrupamento. Então vamos lá. Vamos observar a expressão algébrica que está no item A. A vezes x mais A vezes y mais B vezes x mais B vezes y. Para eu utilizar o conceito de fator comum, eu teria que observar todos os termos dessa expressão e observar, ver se eu tenho algum fator ou alguma letra, no caso, que aparece em todos os termos, em todos os monômios, né? Por exemplo, o A. O A aparece aqui e aqui, mas não aparece nos outros dois. O X aparece aqui e aqui, mas não aparece nos outros dois. O Y aparece aqui e aqui, mas não aparece nos outros dois. Ou seja, eu não tenho, observando assim, nenhum termo em comum ou nenhum fator em comum. Então, eu não posso utilizar, neste caso, o fator comum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o agrupamento. O que significa utilizar o agrupamento? Como o próprio nome diz, eu vou agrupar de dois em dois, ou seja, aonde aparecem os termos em comum. Por exemplo, vou pegar estes dois primeiros termos, A vezes x mais A vezes y. Quem aparece aqui, que também aparece aqui. Qual é o fator comum aqui? É o A. Então, eu vou fazer assim. Eu vou colocar o A em evidência. Se eu tiro o A daqui, quem sobra? Sobra o x. E se eu tiro o A daqui, quem sobra? Sobra o y, ok? Olha lá, se você fizer AX dividido por A, dá x, mais AY dividido por A, dá y. Se você fizer o caminho inverso, A vezes x dá AX e A vezes y dá AY. Certinho? Agora, eu vou agrupar esses outros dois aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Quem que eu tenho em comum aqui, que eu também tenho em comum aqui? Então, eu vou conservar o sinal de mais. Eu tenho o B. Então, eu vou colocar o B em evidência. Colocando o B em evidência, se eu tiro o B daqui, quem sobra? O X. Se eu tiro o B daqui, quem sobra? O Y. Ou seja, BX dividido por B dá X. E BY dividido por B dá Y. Na hora que eu aplico a distributiva, B vezes X, BX. E B vezes Y, BY. Certinho? Aí observe, agora eu tenho uma soma de dois termos aqui. Quem que eu tenho em comum aqui, que eu tenho em comum aqui? Observe que dentro do parênteses eu tenho o x mais y, que aparece tanto neste termo quanto nesse termo. Então eu posso colocar o x mais y em evidência. Quem sobra? Sobra o A deste lado e quem que sobra aqui? O B. Olha lá. Então, se eu fizer A vezes x mais y dividido por x mais y, sobra o A. Se eu fizer B vezes x mais y dividido por x mais y, sobra o B. Certo? Então, eu caí numa expressão mais fatorada. Ou seja, eu transformei esta expressão nesta expressão. Ou seja, eu fiz um agrupamento. Eu fatorei esta expressão, transformando ela numa expressão mais simples. Se você fizer a distributiva, x vezes A, AX. X vezes B, BX. Y vezes A, AY. E Y vezes B, BY. Ok? Certinho. Não importa a ordem, eu poderia escrever assim também. A mais B vezes X mais Y. É o mesmo processo, ok? Tanto faz eu escrever assim como escrever assim. Essas duas coisas são equivalentes, ok? Não importa a ordem. Vamos observar no item B. Se você observar, então, você não tem nenhum termo comum, nenhum fator comum em todos os termos, né?
em todos os monômios. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar de 2 em 2. Então, primeiramente, eu vou agrupar esses dois. E depois eu vou agrupar esses dois. Né? Vamos observar. Eu tenho aqui xy ao quadrado e aqui xy ao cubo. Quem que eu tenho em comum aqui, que eu tenho em comum aqui? Lembrando que o xy ao quadrado é x vezes y, ok? Vamos escrever aqui, ó. X vezes y vezes y. E o xy ao cubo é x vezes y vezes y vezes y. Porque na hora que eu multiplico as bases, né, que eu multiplico os termos, eu conservo a base e somo os expoentes, ok? 1 mais 1 dá 2. E 1 mais 1 mais 1 dá 3. Muito bem. E do lado de cá eu tenho 7 mais 7y. Então, como eu agrupei esses dois primeiros, vamos ver quem que eu tenho em comum aqui. Eu tenho o x aqui e aqui. Eu tenho um y aqui, aqui também. Eu tenho outro y aqui, aqui também. Ou seja, eu tenho neste termo e neste termo o xy ao quadrado em comum, certo? Muito bem. Então, se eu tirei o xy ao quadrado daqui, quem sobrou? Xy ao quadrado dividido por xy ao quadrado, qualquer termo dividido por ele mesmo, dá 1. Conserva o sinal de mais. Aqui eu tirei um x e tirei y vezes y. Quem sobrou? O y. Ou seja, xy ao cubo dividido por xy ao quadrado dá y. Ok? Agora eu vou agrupar esses dois aqui, ó. Quem que eu tenho em comum aqui, que eu tenho em comum aqui? Eu tenho o 7. Se eu fizer 7 dividido por 7, dá 1. E 7y dividido por 7 dá y. Observe de novo que eu caí em dois parênteses iguais, ou seja, igual em cima, né? Por quê? Significa que esses termos aqui, eles são comuns, tanto a esse termo quanto a esse termo. Então, eu posso colocar esse termo 1 mais y em evidência, ok? Então, eu posso escrever como sendo 1 mais y, que multiplica quem está do lado de fora, que é x vezes y ao quadrado mais 7, ok? Olha lá. Então, o que eu fiz? Eu dividi esse termo inteiro aqui por 1 mais y, que foi que eu coloquei em evidência. Sobrou x vezes y ao quadrado. Eu dividi esse termo aqui por 1 mais y, quem sobrou? O 7. Se eu fizer a distributiva deste termo, eu vou obter exatamente esta expressão, ok? Muito bem. Vamos fazer a outra expressão? Vamos lá. Agora eu tenho x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 4x menos 12. De novo, se eu observar, eu não tenho um termo em comum em toda a expressão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer por agrupamento. Eu vou pegar esses dois e esses dois. Ok? Então, vamos lá. Quem que eu tenho em comum aqui, que eu tenho em comum aqui? Eu posso colocar em comum o x ao quadrado. Muito bem. Por que x ao quadrado? Porque o x ao cubo é x ao quadrado vezes x, ok? Então, dividindo x ao cubo por x ao quadrado, sobra x. Conserva o sinal de mais. 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 3. Vamos colocar o sinal de menos aqui. Quem que eu tenho em comum aqui e aqui? 4x e menos 12. O menos 12 eu posso escrever como sendo 4 vezes 3. Então, observe, 4x e 4 vezes 3. Quem que eu tenho em comum? O 4. Quem que eu vou colocar em evidência? O 4. Certo? Que tem em comum aqui e aqui. Então, se eu fizer 4x dividido por 4, dá x. Tomem cuidado agora. Porque menos 12 dividido por menos 4 dá mais 3. Certo? Nunca se esqueça disso, ó. Porque na hora que você aplica a distributiva, esse sinal de menos também, ele faz parte da operação. Menos 4 vezes x, menos 4x. E menos 4 vezes mais 3, menos 12. Se você colocar menos aqui, vai ficar errado. Observe que o nosso objetivo de conseguirmos dois parênteses iguais foi alcançado aqui, x mais 3 e x mais 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever da seguinte forma, que eu tenho x mais 3, que é o termo em comum, o fator comum, que eu vou colocar em evidência. Quem que sobrou do lado de fora aqui? O x ao quadrado. E aqui o menos 4. Ou seja, eu dividi este termo todo por x mais 3, sobrou o x ao quadrado. Eu dividi este termo todo por x mais 3, sobrou o menos 4. Ok?
se você aplicar a distributiva nesses dois parênteses, você vai encontrar exatamente aquela expressão. Vamos fazer o último exemplo. 2x ao cubo menos 4x ao quadrado menos 2x mais 4. Observe novamente que eu não tenho nenhum fator comum em todos os monômios. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar de 2 em 2. Esses dois e esses dois, ok? Então, vamos observar. O que eu tenho em comum aqui? O que eu tenho em comum aqui? Eu posso escrever, então, que eu tenho o x ao quadrado em evidência. Mas observe, o 4 é 2 vezes 2. Então, eu também tenho 2 em evidência, certo? Então, o que eu vou fazer? Agora, eu vou fazer o seguinte, 2x ao cubo dividido por 2x ao quadrado. 2 dividido por 2 dá 1, e x ao cubo dividido por x ao quadrado dá x, ok? Menos 4x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. E x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1. Não preciso colocar, ok? Vamos pegar esse sinal de menos aqui. O que eu tenho em comum aqui? O que eu tenho em comum aqui? O 4 é 2 vezes 2. Então, eu posso colocar quem em evidência? Eu posso colocar quem? Eu posso colocar o 2 em evidência, certo? Se eu fizer 2x dividido por 2, dá x. E se eu fizer 4y dividido por 2, dá 2. É isso? Então, só que toma cuidado com o seguinte, ó, o sinal. Mais 4 dividido por menos 2 vai dar menos 2. Na hora que você aplica a distributiva, tem que dar exatamente igual lá em cima. Menos 2 vezes x, menos 2x. E menos 2 vezes menos 2, mais 4. Agora é só arrumar. Então, qual o fator comum que eu tenho aqui e aqui? Eu tenho o x menos 2. Então, x menos 2 eu coloco em evidência. Quem fica do lado de fora? Aqui, o 2x ao quadrado. E desse lado aqui, o menos 2. Ou seja, na hora que eu divido esse termo todo por x menos 2, dá 2x ao quadrado. Na hora que eu divido esse termo todo por x menos 2, dá menos 2. Ok? Cheguei na expressão na forma fatorada. Ou seja, fatorei por agrupamento. Ok, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus, fiquem em paz e muito rock and roll.